Olá, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula de hoje. É a continuação sobre predicado, só que a gente vai ver situação em que o verbo, o predicado ele é verbal e nominal ao mesmo tempo, tá? Então acho que logo numa uma aula que eu passei, eu já havia falado sobre ele. E aí a gente vai aperfeiçoar mais aqui. Então, predicado é verbo nominal, né? Então, como a gente viu, o predicado nominal ele vem com verbo de ligação e um predicativo do sujeito, e o predicado verbal ele vem com um verbo como se ele fosse o núcleo. Só que vamos analisar aqui essa frase aqui, ó. Cecília Meirelles vivia feliz. Quem vive, vive. Então, o verbo vai ser intransitivo. Se eu tenho então um verbo intransitivo, meu predicado vai ser verbal, certo? Só que vem aí um predicativo do sujeito, ó, ela vivia feliz. Então, esse feliz aqui é a qualidade da Cecília Meirelles, ou seja, é um predicativo. Quando tiver nessa situação em que vier um verbo nocional, que pode ser transitivo direto, verbo intransitivo, e vem acompanhado de um predicativo do sujeito, aí nós dizemos que esse predicado ele é verbo nominal. Porque ao mesmo tempo em que ele é verbal, ele é nominal. É a mesma coisa se eu falasse, se eu transformasse isso em duas frases, ficaria assim, duas frases ficariam assim. Cecília Meirelles vivia. Cecília Meirelles é feliz, vamos supor, né? Mas aqui no caso eu juntei os dois. Aí nesse caso o predicado é verbo nominal. Predicativo do objeto, porque até então nós tínhamos visto só o predicativo do sujeito, mas tem o predicativo do objeto. Ele é parecido com o predicativo do sujeito, ele caracteriza a pessoa, o objeto que ele está se referindo. No caso, o predicativo do sujeito, ele se refere ao sujeito. O predicativo do objeto, ele vai se referir ao objeto direto. Lembra do verbo transitivo direto? Exemplo aqui, ó. Eu considero Cecília Meirelles admirável. Eu é o sujeito, certo? Quem considera, considera alguém. Considera o quê? Cecília Meirelles. Só que eu não parei a frase aí. Eu considero Cecília Meirelles admirável. Então percebam que Cecília Meirelles, nesse caso aqui, vai ser o meu objeto direto. E admirável é a característica da Cecília Meirelles, que no caso não é o sujeito, é o objeto direto. Então eu falo que aqui eu tenho um predicativo, mas não do sujeito, eu tenho um predicativo do objeto. E nesse caso também o meu predicado é verbo nominal. Então percebam que toda vez que eu tiver um predicativo, ou do sujeito, ou do objeto, eu vou ter um predicado verbo nominal. Vamos à nossa atividade de hoje. Então aí a atividade para hoje vai ficar o seguinte, na primeira questão, você vai dizer, né? Classifique os predicados da oração a seguir e sublinhe os seus núcleos. É a mesma coisa que a gente fez na atividade passada. Se for verbal, predicado verbal, o meu núcleo vai ser o verbo. Se for nominal, o meu núcleo vai ser o meu predicativo. Ah, professor, e se for os dois ao mesmo tempo? Se for os dois ao mesmo tempo, eu vou ter dois núcleos. Um verbal e o predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Aqui, para a gente trabalhar a diferença, vocês perceberem a diferença do predicativo do sujeito para o predicativo do objeto, a gente vai perceber bem aqui, ó, na 2. O crítico achou a crônica interessante. O que é interessante? É a crônica ou é o crítico? É a crônica. Quem acha o quê? É a crônica. Então, olha aqui, percebam que a crônica é o objeto direto. Interessante está se referindo à crônica, que é o objeto direto. Então, interessante vai ser o quê? Eu vou colocar PO, né? PO é quando é predicativo do objeto. Eu lia o texto apressado, apressada. Quem que lia o texto apressada? O sujeito ou o texto? No caso, quem estava apressado era ela é o sujeito, então é predicativo do sujeito. Aí eu vou colocar PS. Façam essas três aí e vamos ver se vocês conseguem perceber essas diferenças. Como se classifica os predicados das orações anteriores?
Justifique utilizando uma oração com um predicativo do sujeito e uma com predicativo do objeto. Então, por exemplo, o crítico achou a crônica interessante. Eu vou classificar esse predicado. Vou dizer se é verbal, se é nominal. E aí eu vou justificar utilizando a oração com o predicativo do sujeito ou com o predicativo do objeto. Por exemplo, vamos aqui, ó, nessa daqui, ó. O crítico achou a crônica interessante. É predicado verbal ou nominal? Ah, professora, vai ser verbo nominal. Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho o crítico, que é o sujeito, achou o verbo transitivo direto, o objeto direto, que é a crônica, e eu tenho o predicativo do objeto que está relacionado à crônica. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um verbal, que é o verbo achar, o núcleo, eu tenho o predicativo do objeto, que indica que é os dois ao mesmo tempo. É verbo nominal. É mais ou menos assim, você só vai dizer se é nominal ou verbal. A mesma coisa. Ela ali, o texto apressada. É verbal ou é nominal? O que é que vocês acham? É os dois, né? E o texto é um fato, predicado verbal, e a apressada é a característica do predicativo do sujeito, que é ela. Característica do sujeito. Ou seja, um predicativo do sujeito. Então, no caso, o crítico achou a crônica interessante, predicado verbo nominal. No caso da segunda, predicado verbo nominal. Tá? Terceira, analisando os sentidos construídos na tirinha, responda ao que se pede. O que a janela guardou por muitos anos? Então, nesse caso aqui, ele é mais para interpretação de texto. O que foi guardado aí? Cadê onde é que está a parte aqui? Porque muitos anos aquela janela guardou algo maravilhoso. O que seria esse algo maravilhoso? Né? E aí você vai responder aí. Bem simplesinha, porque ela é de interpretação. B. A que se referem as microjanelas e suas imagens rápidas e digitais, mencionadas no terceiro quadrinho? Isso é fácil de identificar, olha. A pergunta ela já é tendenciosa. O que a janela guardou? Quem guarda, guarda alguma coisa. Guarda o quê? Algo. Dentro da sintaxe, o que seria isso, né? A que se refere? Ele vai primeiro perguntar a que se refere o que se guarda. Aí você for ver, cada janela tem uma coisa que foi guardada. Mas os poucos ansiosos que usaram a Bíblia não tinham ideia do que procurar. Acostumados com as microjanelas e suas imagens rápidas e digitais. Já não sabiam contemplar. Então, assim, se você for olhar, ó, o que eles não sabiam mais completar? O que foi se perdendo aí? Porque de tanta gente observar e nem sempre a gente olha direito. Então, se você for comparar as janelas, você vai conseguir identificar o que foi guardado aí, na edição maravilhosa. Lembra muito um pouco da pandemia. Às vezes a gente pensa muito numa determinada situação e esquece das que mais importam, né? Então, a C, ó. Como você analisa a mudança mostrada na paisagem da janela do segundo, terceiro e quarto quadrinho? Como você analisa a mudança? O que essa mudança quer dizer, né, nessas paisagens? Na D, a quem se refere a tirinha? Eu acho que eu já comecei a dar uma pista, né? Mas a quem se refere? A que tipo de pessoa, né, que nós encontramos na sociedade? 4. Em qual das construções a seguir há predicado verbo nominal? Aí você vai marcar somente aquelas que tiverem predicado verbo nominal. Tem que ter predicativo do objeto e predicativo do sujeito? Sim, mas tem que ter também um verbo nocional, um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto. Se tiver o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, é nominal só.
tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, aqui recapitulando, predicado, verbo nominal, possui um verbo, né? E um nome como núcleos. O núcleo é nominal e representado pelo predicativo do sujeito, ou seja, ele vai ter dois núcleos, né? Um vai ser o predicativo do sujeito, ou pode ser o predicativo do objeto. Vamos ver aqui um exemplo. Predicado, verbo nominal. Então, verbo transitivo direto, objeto direto, predicativo do sujeito. Então, nesse caso aqui, eu vou ter um verbo nominal. Pode ser dessa maneira também, ó. Eu tendo um verbo transitivo direto, um objeto direto e um predicativo do objeto. Então, nesses dois casos, eu